Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um papo dentro da SMV, voltada para o mercado de startups e empresas de tecnologia. E hoje eu estou aqui com o Felipe Medeiros, porra, um baita de um profissional, um cara que eu já conheço já faz um bom tempo e que está liderando uma empresa que está dando o que falar no mercado, uma empresa que está vindo aí bastante para poder inovar dentro do mercado financeiro. Felipe, cara, pô, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por poder estar aqui junto com a gente, passando um pouquinho aí da tua experiência, de quem que é o Felipe, de quem que é a WZ e trazendo aí pra gente como que vocês estão inovando dentro desse mercado financeiro, o que que vocês estão utilizando aí de estratégias para poder se diferenciar e para poder fazer melhor aí, principalmente aí nas áreas de marketing, vendas, mas inovação, tecnologia, enfim, como que vocês estão como um todo aí se diferenciando no mercado, cara. Brigadão. Eu vou te pedir para poder já começar o bate-papo com a gente aqui, se apresentando, falando um pouquinho mais aí sobre quem que é o Felipe, quem que é a WZ, cara. Bem-vindo. Tá contigo a palavra, nego. Boa, cara, eu que agradeço todo o convite, toda a confiança em vocês convidarem não só eu, mas a WZ para poder falar no evento de vocês. Parabéns de antemão, né, e parabéns pelo evento, parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo na SMV. Acho que eu acompanhei um pouco do evento lá no início e vendo a proporção que está tomando agora, eu fico muito feliz de estar presente nele também. Em relação à AWZ e até sobre o Felipe, até um passo para trás, né, um pouco sobre o Felipe, minha carreira basicamente ela tem duas vertentes, consultoria empresarial e mercado financeiro. A minha última passagem foi dentro da XP Investimentos, hoje todo mundo conhece a XP, né, mas na época que eu comecei a trabalhar lá dentro da XP, poucos ouviam falar da XP, ela estava realmente no início ali da sua tração, e dentro da XP especificamente eu trabalhava na área de wealth, atendendo ali bem próximo dos escritórios de agente autônomo, que é o B2B da XP, né? Então a área de wealth normalmente é responsável por estruturar a parte de investimento exclusiva para os clientes de alto patrimônio do país. E aí normalmente o cliente é atendido por um profissional que recebia ali o meu auxílio por trás e obviamente da equipe toda que eu trabalhava junto da área de wealth para realmente atender esse cliente. Hoje eu estou aqui na frente da WZ, a WZ já está fazendo 3 anos, hoje a gente atende mais de 70 empresas de assessoria de investimento, que tem algumas milhares de clientes, algumas centenas de profissionais que realmente fazem com que o mercado financeiro tenha capilaridade e o cliente possa ser bem atendido, independente de onde ele esteja no país, ele vai ter um especialista para poder atender ele. A gente já passou por mais de 150 assessorias, mas hoje, recorrentemente, a gente tem 70 aqui, obviamente, entre consultoria empresarial e tecnologia, né? A WZ tem bastante essas duas vertentes, que a gente acredita muito que a tecnologia, sim, é o futuro. Acho que esse vai ser o nosso bate-papo, mas o mercado financeiro, a gente também não acredita muito que ele vai ser completamente disruptado, vamos falar, somente por tecnologia. Você também precisa ter modelo de negócio, precisa ter apetite para risco, tem algumas coisas que envolvem, e aí entra o nosso braço, vamos falar de estratégia ou de consultoria estratégia para ajudar os nossos parceiros. Mas aí eu acho que a gente vai aprofundar durante a conversa. Muito bom, cara. Pô, Felipe, pra gente, assim, pra mim, e acho que não só pra mim, acho que pra galera que tá nos acompanhando aí, a gente tem um pouco assim a visão de que o mercado, o universo de investimentos, ele é bastante competitivo e muitas vezes ele acaba que, para algumas pessoas, é complexo. Na tua visão, a tecnologia e a inovação ela tem trazido otimização, ela tem auxiliado na maneira das pessoas investirem? Cara, legal. Acho que o mercado financeiro como um todo, ele, assim, vamos tentando ampliar um pouquinho mais, que a gente poderia fazer o proxy depois da mesma forma para o mercado de investimento. Ele, como um todo, ele é altamente competitivo, né? Não à toa a gente tem aí 5 grandes bancos dominando o cenário do mercado financeiro. A gente poderia depois ali até ampliar para alguns outros bancos, mas basicamente a gente tem 5 grandes bancos dominando o mercado financeiro e não é porque eles são altamente concentrados ou porque o mercado é altamente concentrado, não, é porque eles são altamente competitivos e altamente bons, eles são muito bons no que eles fazem, né? Então acho que esse é o grande
fator que faz com que a gente tenha essa concentração. Então, sim, ele é altamente competitivo. A questão da tecnologia, o que a gente consegue falar é que, assim, eles também são competitivos porque eles foram muito bons em tecnologia. Acho que tem, às vezes, o brasileiro, às vezes, tem aquela síndrome de, vamos falar, de vira-lata, né? Alguma coisa nesse estilo, onde ele acha que no Brasil está tudo errado. E, na verdade, os bancos brasileiros são, às vezes, em questão tecnológica, muito mais avançados que grandes bancos internacionais. Então, quando eu falei ali que 5 grandes bancos hoje dominam basicamente o mercado financeiro, ou por muito tempo vieram dominando, não quer dizer que eles não tiveram concorrência, muito pelo contrário, já vários bancos internacionais vieram para dentro do Brasil e tentaram crescer e realmente se posicionar no nosso país e não conseguiram. E um dos fatores foi, sim, a tecnologia. Se a gente fosse olhar, por exemplo, comparar por que os nossos bancos são bons em tecnologia e talvez os bancos internacionais não são tão bons em determinados segmentos do mercado financeiro, a gente poderia olhar, por exemplo, para a década de 90. Não está tão longe, mas também não está tão próximo da gente. A gente tinha uma inflação muito grande aqui, de 3 dígitos, e foi durante esse período que os nossos bancos precisaram implementar a tecnologia, porque em 3 dígitos de inflação era um negócio que acontecia muito rápido, então não estava para ficar fazendo nada manual. Por exemplo, na França, na Europa e em alguns outros países, eles não precisaram, não tiveram essa demanda, então acabaram não priorizando a tecnologia. Então, no geral, eu acho que assim, o Brasil é bem posicionado tecnologicamente e realmente consegue, vamos falar, usar a tecnologia para escalar. E, como eu falei, assim, a tecnologia foi um dos fatores, mas os bancos vêm tendo que melhorar essas tecnologias deles. Então, eles vêm precisando melhorar os seus sistemas legados com a entrada de novas empresas de tecnologia e vamos falar, em novas formas de tecnologia escaláveis, que aí vem com computação em nuvem, por aí vai. Então, acho que são dinâmicas diferentes, mas, como eu falei, assim, acho que tem uma dinâmica um pouco diferente de entender que não vai ser a tecnologia que vai disruptar esse mercado. Não, assim, a tecnologia vem para dar escala, para melhorar, para aumentar a competição e a produtividade dos bancos, né? Acho que, no geral, é isso. Show de bola. Em resumo, cara, as fintechs elas estão utilizando tecnologia para poder melhorar a produtividade e para poder melhorar a experiência dos clientes. E os bancos mais tradicionais estão tendo que correr atrás, estão tendo que se atualizar, estão tendo que usar também tecnologia para poder conseguir correr, para poder conseguir correr um pouco atrás, talvez, porque tem muita gente nova chegando. Tenho visto um movimento de uma galera comprando empresas de tecnologia, mas pelo que eu entendi no que tu trouxe para a gente, os bancos já estão correndo atrás disso, já estão fazendo investimentos em tecnologia, estão adquirindo empresas menores para poder conseguir se atualizar e competir aí com as fintechs que já estão ganhando aí um patamar legal de mercado. É isso, né? Cara, exatamente. Essa visão que a gente tem aqui. Acho que até, assim, eu gosto de sempre pensar em alguns frameworks para me ajudar a tomar algumas decisões, né? E se a gente fosse colocar um framework de como o mercado financeiro funciona, basicamente a gente colocaria que existe a camada principal, que é a camada comercial, poderia chamar de marketing vendas, por exemplo, os grandes bancos sempre ficou há muito tempo as agências físicas de rua vencendo essa camada comercial. E existem, vamos falar, as estruturas regulatórias. Então, existe a estrutura regulatória de seguro, existe a estrutura regulatória de vida, de investimento, de crédito, e por aí vai. Então, o comercial recebe os clientes e os clientes são atendidos por várias estruturas regulatórias, que aí ficam atrelados a Banco Central, CVM e leis que existem dentro do mercado financeiro e também dentro da nossa Constituição Nacional. Entre comercial e estruturas regulatórias existe a tecnologia que dá escala para que isso aconteça, para que os clientes se comuniquem com o comercial, para que o comercial se comunique com essa estrutura de suporte dos bancos e a coisa aconteça. O que aconteceu no mundo e no Brasil também é que os bancos criaram suas tecnologias, conseguiram colocar seus modelos, são altamente lucrativos, altamente produtivos, mas começou a acontecer uma mudança da forma de entregar a tecnologia
que é a computação em nuvem, né? Que basicamente hoje a gente tem três grandes players, né? AWS, Microsoft e Google, mas basicamente é onde dá escala. Então, se atualmente a parte tecnológica dos bancos, vamos falar até alguns anos atrás, ficava 100% dentro de uma estrutura física do banco, onde ele não conseguia ter muita escala, ele tinha alto custo, não só de aluguel, para manter aqueles servidores, banco de dados, tudo dentro daquele local, ele também não tinha pouca escala, porque se eu tenho que colocar todos os meus servidores dentro de um local, eu não consigo, se eu tenho que aumentar, eu tenho que alugar nova infraestrutura física, tenho que realmente separar, e aí a escala fica um pouco problemática. Diferente de quando eu aciono alguma dessas grandes empresas que me dão escala cloud de acordo com o que eu demando deles, e aí eu preciso mudar a linguagem, preciso mudar onde meus bancos estão armazenados, a forma de segurança. Então, essa forma de ter sistemas legados integrados a estruturas internas está sendo mudado para eu ter novos sistemas integrados à computação de nuvem, à computação mais externa, modelos computacionais mais externos que dão escala para o banco, e aí sim eles conseguem ser mais competitivos. Mas como eu comentei, vamos falar, uma empresa de tecnologia, vamos brincar lá como se fosse a Apple, nasci dentro de uma garagem, 3 programadores que entrem e comecem a inovar no mercado financeiro. Eles, por si só, vão entrar entre o comercial e a estrutura regulatória e vão criar formas de otimizar isso daqui. E aí é onde os bancos vão e adquirem algumas empresas para, vamos falar, diminuir o tempo de entrega e essa migração de sistemas legados para os novos sistemas. Então, esse fator é importante de se entender, e até a AWZ, por exemplo, por isso que a gente não tem só o braço de tecnologia, a gente tem um braço regulatório, tem um braço realmente que atenda o cliente na parte comercial, inclusive, também. Então, acho que esse o panorama geral, né? Muito bom, cara. Porra, falasse um pouquinho pra gente aí sobre o mercado financeiro, como tem atuado, grandes bancos, fintechs e tudo mais. E, cara, eu queria ouvir de ti, assim, tu já teve do outro lado, atuando como consultor, tu já teve na prática pegando aí grandes contas de empresas como o caso da XP e tal. Por que tu decidiu abrir a tua própria empresa? Por que tu decidiu começar o teu próprio negócio? Por que tu escolheu estar dentro desse mercado que tu está hoje, cara? Boa. Acho que escolher dentro do mercado financeiro, estar dentro do mercado financeiro foi meio que acontecendo na minha vida. Eu tenho dentro da minha família pessoas que estudam muito sobre o mercado financeiro, que já investem desde novo. Ninguém nunca trabalhou no mercado financeiro, mas que me incentivaram, por exemplo, desde que eu tenho 12, 14 anos, a ler livros sobre investimentos, ler livro para entender que, por exemplo, poupança não é um bom lugar de deixar o dinheiro investido. E aí aquela curiosidade vai tomando conta, e mesmo, por exemplo, durante a faculdade de engenharia, eu gastava mais tempo lendo sobre o mercado financeiro e consultoria empresarial do que realmente estudando para a própria engenharia, né? A gente foi, eu brinco que eu fui fazendo as matérias, mas fui fazendo mais estudando esses assuntos laterais do que para a própria engenharia, que me ajudou muito, inclusive, para conseguir aprender sozinho, entre outras formas matemáticas aí que a engenharia nos dá uma impulsão. Mas a escolha de empreender nunca foi natural, assim, nunca foi pensada. Eu nunca tive o objetivo de empreender, né? Nunca passou pela minha cabeça, tipo, eu vou criar uma própria empresa, ou tenho essa vontade, ou algo nesse estilo. Eu acho que foi mais momento, local certo, hora certa. Então, eu estava morando em São Paulo, eu tinha acabado de sair da XP, semanas depois eu fui parar dentro do programa de aceleração do Google, e ali eu conheci alguns empreendedores, eu comecei a entender as mudanças regulatórias que estavam por vir, eu comecei a estudar um pouco mais sobre startups, sobre a tecnologia, entender esse problema que os bancos iam ter, que as instituições financeiras iam ter, de ter que migrar seus sistemas, e realmente entender como que eu poderia atuar. E aí, cara, acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu comecei a empreender, montei a AWZ, trouxe alguns sócios junto comigo, tive a felicidade de ter sócios com cabeça de empreendedores também, porque sozinho eu não consigo, se eu tivesse sozinho eu não tinha feito nada. E acho que esse foi na verdade, se tivesse um fator assim, importante a ser considerado, é que eu tive bons sócios. Muito legal, cara.
E do que a gente conversou, enfim, do que eu tenho acompanhado a WZ também, vocês estão focados no mercado B2B, ou seja, vocês vendem para outras empresas. Por que vocês optaram por esse caminho? Qual foi a análise que vocês fizeram quando tomaram essa decisão? O que tu pode falar para a gente sobre isso? Boa. Como você falou, assim, eu venho do mercado financeiro, eu estudo um pouco mais, eu estudo mercado financeiro desde que eu sou bem novo. E na época, antes de montar a WZ, quando eu estava no mercado como um todo e também dentro dessa época de aceleração do Google, a gente estava estudando o mercado potencial e realmente o mercado potencial maior era o mercado que era atendido pelo B2B e não o B2C, que a gente fala, né, que é o cliente diretamente. Normalmente aquele cliente, por exemplo, dentro do mercado financeiro, tem um cliente que faz tudo sozinho, tudo via digital, que realmente agora está cada vez mais ganhando tração, mas ainda o grande valor do mercado financeiro que gira, ou o grande negócio, a grande receita, é quando ele tem um B2B auxiliando ele a entregar esse resultado, ou auxiliando ele a ter um resultado melhor. E aí foi onde a gente decidiu, e obviamente esse era o mercado com maior potencial, com maior crescimento, com maior receita, mas eu também tive que olhar para mim e pensar, pô, beleza, é esse mercado que eu quero ir, ou é esse mercado que eu gosto, é esse mercado que eu tenho capacidade de atuar. E realmente, na minha cabeça era, porque eu tinha passagem por consultorias empresariais também, então eu sempre tive contato com empresas, assim, eu dificilmente tive contato com o cliente final, com raras exceções dentro da XP eu atendia os clientes finais, mas normalmente eu era mais o contato direto do B2B. Então, eu sempre estive próximo do B2B, felizmente. Então, foi aquele negócio também. A gente volta lá, momento certo, hora certa, no local certo. E, assim, a curiosidade também auxiliou a fazer isso. Mas, realmente, também teve uma análise quantitativa de entender qual era o mercado que estava mais crescendo e que tinha maior potencial. Muito bom, cara. Porra, essas últimas duas perguntas que eu fiz aí para ti, trouxe dois tópicos aí que muito eu vejo semelhança comigo também. O primeiro deles ali, na pergunta anterior, tu falou um pouquinho ali sobre a importância dos sócios dentro do negócio e o quanto a escolha dos sócios certa, porra, fez e tá fazendo a diferença para ti, e eu me identifico bastante com isso, porque, porra, já tô no mercado aí empreendendo já faz acho que cerca de 10 anos mais ou menos, e com certeza também não estaria aqui onde eu estou hoje se não fosse por conta da parceria e do auxílio dos meus sócios junto comigo, nas horas boas, nas horas ruins, sempre bom poder ter gente para cima, gente legal e tal, que a gente consiga tá junto. E o outro ponto que tu trouxe agora, com relação ao mercado que vocês estão atuando, me identifico também porque, desde que comecei a empreender, sempre fui focado no mercado B2B, sempre atendi empresas e, na maior parte do tempo atendi empresas que também eram empresas B2B, também eram empresas que vendiam para outras empresas, prestei serviço para essas empresas. Então, vejo aí uma similaridade bastante grande assim nas histórias aí do que a gente tem conversado até então, cara. Bom, entrando um pouquinho agora na parte que eu mais me divirto e que eu mais gosto, porque eu acho que é a minha experiência, é o que eu vivo no meu dia a dia, cara. A gente sabe que, principalmente falando aí de negócios novos, tô colocando agora o meu negócio para rodar, uma startup, como é o caso aqui da AWZ, como é o caso do negócio que eu toco aqui também, a gente sabe que, cara, não é simples trabalhar a escala, conseguir a escala. Qual estratégia, cara, que vocês adotaram aí na AWZ inicial para poder conseguir os primeiros clientes e o que no meio do caminho vocês entenderam que precisava sofrer alteração? O que tu pode falar para a gente sobre isso? Boa. Acho que essa parte de captar cliente, até para os sócios aqui internamente, a gente sempre discute isso, e eu gosto de passar isso também até para os nossos parceiros que são os B2B, né, que atendem o B2C. Gosto de falar que existem dois momentos dentro da grande maioria das empresas: o orgânico e o incentivado financeiramente, né? O orgânico é aquele onde você ou capta clientes que são próximos do seu relacionamento, do seu network. A AWZ basicamente começou assim. Como eu falei, eu já conhecia o mercado financeiro, e o mercado financeiro já conhecia o Felipe, uma parte dele, e era mais fácil eu pegar o meu celular, o WhatsApp, mandar mensagem: cara, tô abrindo uma empresa que faz isso assado, deixa eu aí te visitar para apresentar, para a gente ver
se a gente pode fazer um negócio. Então, nesse primeiro momento, orgânico foi mais importante. No segundo momento, orgânico, eu acho que entra um fator que a tecnologia da AWS auxiliou bastante, que é o seguinte: eu tenho que identificar um gap no mercado, no nosso caso, no mercado financeiro, mas especificamente um gap no mercado de investimentos, e criar uma solução que é 1000 vezes melhor que a maioria das outras. Porque eu não tenho dinheiro para investir, para captar cliente final. Então, assim, eu não venho de uma família rica, eu não tive investidores grandes no primeiro momento. Eu tive investidor anjo que financiou, por exemplo, a vinda de um programador, a vinda do salário dos sócios, mas a gente não teve, vamos falar, grandes fundos aportando na empresa para a gente investir em mídia digital, para a gente investir em adquirir cliente de alguma outra forma que é incentivando financeiramente, normalmente, que acontece. Então, a gente teve que, primeiro momento, usar o network, segundo momento, utilizar alguma coisa que a gente fizesse 1000 vezes melhor do que o mercado e entender onde é que estava o gap daquele mercado específico. Então, foi aí que a gente foi crescendo. No segundo momento, a gente foi virando referência e foi naquele ponto específico e foi ampliando o escopo, porque o pessoal vai confiando em você e vai aceitando que você consiga vender outros serviços, outros produtos a eles, e você vai ganhando notoriedade. Feito caixa, feito financiado, às vezes recebendo investimento, quando você prova o seu modelo, você consegue investir e captar esse cliente que a gente falaria que é, por exemplo, o marketing de performance, né? Que é onde você investe X reais e capta X cliente. Então, seria uma forma aí matemática mais simples de ser feita, mas que é muito difícil, né? Obviamente. Mas, como eu falei, assim, tem dois momentos. Primeiro, orgânico, aí o orgânico, onde você entrega uma solução, e depois o incentivado monetariamente. E captar novos clientes, foi fácil até então? Foi difícil? Foi o maior desafio ou não? Como é que tem sido isso para ti, cara, aí no dia a dia? Cara, fácil não é, nem um pouco. Acho que assim, até hoje é bem difícil. Primeiro, porque eu e meus sócios também vieram, a gente veio de grandes instituições. Então, a gente, acho que diferente de alguns outros empreendedores, a gente tinha alguns salários bons e a gente decidiu empreender. E aí você abre mão de salário e vai realmente começar do zero. E aí você tem que criar sua receita. Acho que felizmente a WZ desde o primeiro mês gera receita. Então, como eu comentei, eu peguei o telefone, liguei para um parceiro e falei, cara, eu vou entregar essa solução e aí eu vou te cobrar tanto, e a gente começou a fazer o negócio acontecer e foi realmente crescendo. Mas teve revés, por exemplo, teve cliente que cancelou, teve cliente que, por exemplo, não gostou da entrega, e aí a gente teve que melhorar, teve que correr atrás. Então, putz, fácil nunca vai ser, mas o que eu posso falar é que é muito bom, é muito positivo depois que você consegue entregar, depois que você consegue realmente chegar no final e ter, por exemplo, clientes satisfeitos, consegue gerar receita, consegue passar pela dificuldade de estar queimando caixa, ou de eventualmente ter queda de cliente e depois aumentar. Então, eu posso falar que, putz, a gente veio nos 2 primeiros anos da empresa. No primeiro ano, 1 ano e meio, a gente teve uma montanha-russa. Tá? A gente, por exemplo, captava 10 clientes, perdia alguns. Captava mais 10, perdia alguns. Então, era uma montanha-russa. Tem 1 ano que a gente vem crescendo realmente um pouco mais exponencialmente. E, obviamente, esse ano é o ano mais feliz e mais satisfatório para mim e para a equipe. Mas em algum momento vai voltar a cair de novo, é normal, o mercado é cíclico, seja por uma crise, seja porque nasceu um competidor que fez algo melhor que a gente, seja porque algum incumbente, que é quem está lá na frente, por exemplo, um banco ou algo desse estilo, decidiu brigar com a gente, algo nesse estilo. Então, isso vai acontecer. Então, é só o empreendedor ter que estar preparado também, que assim, fácil com certeza não vai ser. Cara, pelo que eu acompanho vocês, porra, são uma galera aí dentro da AWZ muito mão na massa. Uma galera que, porra, não fica esperando a coisa acontecer e não fica esperando que alguém chegue para poder resolver os problemas. Vocês, porra, pesquisam, estudam pra caramba, trabalham pra caramba para poder conseguir atingir aí os objetivos de vocês. Eu tenho acompanhado vocês aí saindo em alguns canais, porra, bastante relevantes do mercado, com uma certa frequência. E, cara, eu queria saber, assim,
se na prática, para a galera que está nos acompanhando, seja do mercado financeiro, enfim, de outros, porque a gente está falando aqui de startups como um todo, de empresas de tecnologia como um todo, cara, que dicas práticas, que ferramentas, o que vocês têm feito, além de, acho que prestar um bom serviço, um bom trabalho, ter uma ferramenta interessante que ajude o mercado a evoluir, mas o que tu consegue trazer assim pra gente do ponto de vista prático, que vocês estão trabalhando aí, que tem funcionado? Alguma ferramenta, ou alguma dica, ou cara, acreditar mesmo e pesquisar, estudar, ou colar nas pessoas certas que estão te ajudando a te direcionar para que tu consiga evoluir mais rápido como vocês têm evoluído, principalmente agora nesse último ano, esse ano de 2020, que é um ano dolorido para o país como um todo. A gente vê assim a maior parte das empresas reclamando e, putz, a gente diminuiu e não tá fácil e tal. E vocês, foi uma mudança bem significativa, né? Alguns altos e baixos, como tu comentou aí, nos primeiros momentos aí da empresa, mas esse ano estão aí numa crescente muito legal. Ao que tu atribui esse sucesso de vocês, principalmente nesse último ano? E o que tu pode dar aí de dica prática, de ferramenta, ou de metodologia, ou de estudo, de livro, para a galera poder estar seguindo aí caminhos parecidos com o que vocês estão seguindo hoje? Boa. Acho que, assim, vamos lá, no ano de 2020 realmente é um ano atípico para todos os setores. Felizmente a WZ veio se preparando e a gente conseguiu surfar e pegar, assim, a crise nos auxiliou, né? Como eu falei, assim, a gente no último ano cresceu muito bem e a crise foi um dos fatores que impulsionou a WZ, não só porque a gente era digital, mas porque a gente estava preparando a empresa, visando mudanças que estavam por vir, e a crise, assim, para a gente foi muito bom. A gente sabe que para muitas pessoas, infelizmente, afetou muito, e para outras vai afetar mais ainda, mas a AWZ conseguiu crescer. E por que a gente cresceu? Porque a gente realmente se posicionou, a gente estudou muito o mercado, a gente trabalhou muito e ficou muito focado no que a gente queria, num plano que a gente tinha. Então, como eu comentei, por um ano e meio, 2 anos, a gente só se ferrou. A gente subia, caía, era assim, mentalmente difícil de pensar, e agora? Será que não é para ser? Será que é para ser? O mercado não muda, a gente está criando uma inovação ou está criando um modelo de negócio diferente, mas as coisas ainda não acontecem. O pessoal está meio que travado no modelo antigo. Então, o que eu posso falar é, se você tem um plano, se você estudou o mercado como você deveria ter estudado, sabe o potencial, sabe quais são os gaps, sabe por que ele está crescendo, onde ele está crescendo. E um fator bem importante que a gente gosta de fazer bastante aqui, e aí talvez uma dica, eu tenho um costume de ler bastante, por exemplo, relatório de empresas internacionais. Então, pego empresas abertas na Bolsa Americana e leio os relatórios dessas empresas e entendo a história delas. Normalmente, o Brasil é uma cultura americanizada, então a gente tende a convergir com o mercado americano. Então, se você olhar o seu setor, olhar o setor do mercado americano, entender como o setor do mercado americano evoluiu, talvez você vai ver com ajustes de cultura, com ajustes regulatórios, como que o mercado aqui vai se sair. E é basicamente assim que a gente se posicionou. E trabalhando 14 horas por dia, entendendo que vai ser difícil, mas dando a garra, não deixando ninguém entrar no seu negócio falando o que você tem que fazer, porque você foi racional. Você entendeu o seu mercado, você entendeu para onde ele está crescendo, você entendeu as mudanças que ele vai ter, você posicionou sua empresa, é só seguir o plano. Vai ter altos e baixos, mas você sabe que em algum momento isso vai virar, e se a sua empresa estiver posicionada para o mercado dessa forma, como a WZ estava, por exemplo, digitalmente, com tecnologia posicionada, com posicionamento de mudanças e melhorias que as empresas deveriam fazer, por exemplo, caso viesse uma crise, ou caso viesse algum aumento de concorrência, aí sim você sabe que em algum momento sua empresa vai virar, porque você está se posicionando para isso, então em algum momento isso vai acontecer. Quando? É difícil, mas realmente, se você conseguir gerenciar caixas, gerenciar o seu risco, você não morre na praia e você consegue esperar que isso aconteça. E quando acontece, a sua empresa realmente deslancha aí, ou cresce bastante. A gente ainda não consigo falar que a gente deslanchou, mas a gente está crescendo bastante. Muito legal, cara. Bom, passa um pouquinho aí sobre posicionamento, sobre estudar bastante o mercado e sobre ter segurança, né, naquilo que eu estou entregando e na forma como eu estou me posicionando para o mercado. E uma das coisas assim que a gente percebe é que modelos
disruptivos de negócios, eles trazem muitas inovações. E eu queria ouvir de ti, assim, como que o mercado como um todo recebeu a AWZ e como que foram as primeiras entregas aí de vocês para o setor e o que vocês vêm mudando aí nesses últimos tempos e qual que é a visão futura de vocês, para onde que vocês estão indo, o que pode deixar de mensagem aí para que a gente possa acompanhar aí os próximos passos de vocês, se puder falar o que vocês estão fazendo, porque, pô, é muita coisa do mercado financeiro, eu vejo a galera, não, mas não pode falar, segura e tal. Conta pra gente aí até onde tu pode, cara. Boa. Acho que assim, como o mercado recebeu a gente no primeiro momento, pô, foi super positivo, muita gente abriu a porta pra gente, do tipo, pô, vem cá, eu quero conhecer e tudo mais. Mas é aquilo que eu comentei, era inovação, então às vezes a galera no intuito de crescer, a gente ali no intuito de inovar, auxiliar ele a crescer, auxiliar ele a fazer algo diferente para que ele fosse melhor, por exemplo, a concorrente, o pessoal acabava priorizando ali fazer o mais do mesmo, e alguns clientes, pô, isso foi super positivo, mas a gente não teve, assim, vamos falar, do mercado como um todo, a gente foi quebrando paredes aos poucos. Então, os nossos clientes, que é ali as assessorias de investimento, pô, foi sempre positivo, todo mundo sempre vinha elogiando o nosso trabalho, isso foi um fator que fez a gente persistir no que a gente estava fazendo. Por mais que às vezes não contratasse, o pessoal falava, pô, vocês estão no caminho certo, mas agora ainda não é minha prioridade. A crise fez algumas assessorias ser prioridade, obviamente, e aí a gente teve um aumento de demanda, então todo mundo já conhecia a gente, aí veio chamar a gente, e aí teve um boom ali de demanda que eu tive que trabalhar, e os meus sócios também, 17, 18 horas para conseguir entregar tudo que a gente tinha que entregar no momento da crise. Então, esse posicionamento foi bem relevante para o que estava acontecendo. Então, o mercado recebeu a gente muito bem. Talvez alguns incumbentes, vamos falar, empresas que já estavam se posicionando também para assessorias de investimentos, não gostassem muito do que a gente estava fazendo, porque a gente está inovando dentro do setor dele, mas eu trato isso como uma competição sadia, algo normal, desde que seja tudo jogado na bola, né? Ninguém vai na canela ali, acho que a gente também não fica levando nada para o pessoal. Em relação ao que a gente tem de melhoria para frente, cara, super aberto, a gente já acho que a gente faz lives aí para o pessoal o tempo todo também, falando sobre. Acho que a maior mudança que a gente tem no mercado financeiro, que a WZ tem se preparando, é o Open Bank e mudança de LGPD e por aí vai. Então, acho que o Open Bank vem para mudar o mercado financeiro, talvez assim como a internet mudou o e-commerce, né? Então, da mesma forma que hoje a gente, através da internet, entra em vários e-commerce, como Magazine Luiza, lojas americanas, e compra tudo e entrega na sua casa 24, 48 horas, todo tipo de produto, o mercado financeiro Open Bank vai conseguir facilitar toda essa comunicação de empresas de tecnologia. Então, o nosso braço de tecnologia vai entregar uma plataforma muito mais escalável do que todos os bancos, todas as corretoras, todas as assessorias hoje possuem e imaginam em algum dia ter. Então, a gente vem trabalhando aí, a gente já tem a plataforma há mais de 2 anos no ar, com dezenas de parceiros utilizando, mas a gente vai lançar novas melhorias que vão fazer com que, por exemplo, um profissional hoje que atende 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes na nossa plataforma, consiga passar para 2.000, 3.000 clientes. Então, a gente realmente vai dar uma escala gigantesca no mercado e democratizar, por exemplo, aquilo que eu fazia na antiga empresa que eu trabalhava, que era atender os clientes de alto patrimônio. O profissional vai poder fazer isso para todo tipo de cliente. Então, se eu fazia isso para os clientes acima de 10 milhões de reais, por exemplo, eu tinha que fazer aquele atendimento específico, eu só podia fazer para os clientes acima de 10 milhões de reais, porque o custo era muito alto, porque eu tinha que despender um trabalho manual muito grande. A tecnologia vem para resolver isso e a gente consegue dar o mesmo tipo de atendimento para o cliente que tem 50 reais, 100 reais. Então, é isso que a gente vai entregar na questão de tecnologia. Na questão da assessoria e da consultoria empresarial, o nosso papel realmente é auxiliar os escritórios a terem sócios capitalistas. Então, o mercado financeiro, as assessorias, inclusive a regulamentação dentro das assessorias de investimento vem mudando e a gente espera que mude aí, principalmente agora em dezembro, e tenha a principal mudança, na nossa opinião, será a possibilidade dos nossos parceiros atraírem fundos de investimento, venture capital, porque às vezes são empresas que já faturam milhões de reais e não podem ter sócio investidor. Então, assim, uma coisa meio absurda, assim, meio insensata, né? Então, mas para isso também você precisa estar preparado, ter realmente a estratégia muito bem definida, ter tecnologia, ter processo de investimento,
e ter realmente uma estrutura de suporte muito boa, não só para você, mas para os seus sócios, para a sua equipe, para os seus clientes e até para o sócio capitalista. Então, a AWZ entra como um todo, entrando não só na mudança de Open Bank, mas também para as mudanças regulatórias que estão para vir dentro dessa daí, que é a Regulamentação 497, que rege a profissão de agente autônomo de investimento. Porra, cara, é incrível. Ouvi tu falando e, porra, a gente tem a visão de que, porra, o propósito e a ideia é que vocês consigam, muito em breve, porra, fazer com que um profissional que antes atendia 200, 300 clientes, poder passar a atender, porra, 10 vezes mais, 2.000, 3.000, porra, é sensacional ver o quanto a tecnologia pode nos ajudar a melhorar a sociedade como um todo, né? O atendimento de mais gente com menos pessoas usando a tecnologia, fazendo com que aquele profissional que às vezes estava atendendo somente grandes contas, porque o custo era muito alto, fazer com que ele diminua e que ele possa usar ali o relacionamento dele, a inteligência dele também para pessoas que têm um poder de investimento menor e colocar isso à disposição de mais gente, cara, pô, só prova aí de que o que vocês estão fazendo aí dentro da AWZ com certeza está vindo aí para poder transformar a sociedade, o país, enfim, o mercado como um todo, cara. Porra, parabéns aí pro trabalho que vocês estão fazendo, parabéns pro ano que vocês estão tendo aí dentro da AWZ, muito bom poder acompanhar aí empreendedores que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à crise, estão conseguindo se diferenciar, estão conseguindo trabalhar com um mindset diferente, pesquisando. Porra, quando tu traz ali de que, porra, tu lê os relatórios das empresas americanas abertas para poder entender a história dos caras, o que eles estão fazendo, como é que eles estão atuando, como é que é o modelo de negócio deles, como é que eles se posicionam e como que tu aplica isso aqui no Brasil, dentro do teu negócio e levar isso à disposição dos teus parceiros, cara, uma baita de uma iniciativa, um baita de um aprendizado, uma baita de uma mensagem que tu tá trazendo aqui pra gente, cara, eu só posso te agradecer aí, tanto por ter aceito o nosso convite, mas por tudo que vocês estão fazendo pelo mercado como um todo, cara. Felipe, do que eu tinha para poder te questionar e tal, porra, eu trouxe. Te agradeço muito, cara, por ter aceito aí o nosso convite, por poder estar passando um pouquinho aí da tua experiência, da inteligência de vocês pra gente, pra galera que está aqui nos acompanhando. Queria deixar aí, passar a palavra para ti, para poder trazer algum ponto que, porra, talvez eu não tenha questionado e que tu acha que vale a pena reforçar. Já aproveitar também para poder trazer aí os teus contatos, tuas redes sociais, site da empresa, enfim, tá contigo, negão. Boa. Cara, eu tenho a mesma visão que você de tecnologia, assim, eu realmente acho que grande parte do nosso orçamento, então, assim, nosso orçamento aqui que a gente gasta é em tecnologia. Então, a gente trabalha, por exemplo, em serviço e pega toda essa receita e investe em tecnologia. A gente acredita que isso vai democratizar e incluir a população num todo no mesmo tipo de atendimento que, às vezes, só pessoas com grandes fortunas conseguem ter. Obviamente que ainda vai acabar tendo acessos diferenciados? Não, acaba acontecendo, mas de qualquer forma a tecnologia vai cada vez mais diminuir esse gap de atendimento que existe dentro do mercado financeiro e a gente quer estar muito próximo dessa revolução que vai acontecer, principalmente quando o Open Banking realmente vir para a mudança. Cara, mais uma vez eu que agradeço toda a oportunidade, eu passei aí um pouco, a gente está só no começo, né? A gente está fazendo 3 anos agora de empresa, a gente teve a felicidade de conseguir crescer bastante, de conseguir passar por momentos difíceis e realmente agora começar a tracionar cada vez mais. E se alguma coisa de aprendizado que eu tive, que eu pudesse falar para qualquer pessoa que esteja pensando em começar uma empresa ou algo nesse estilo, ou esteja passando por momentos difíceis, que eu vou voltar a passar, então eu vou ter que voltar a falar isso para mim de novo, segue firme no plano, continua estudando, continua trabalhando, não tem, assim, minha mãe sempre falava para mim que não existe nada ganha do trabalho. Então, se você realmente trabalhar 12, 14 horas por dia, ninguém vai ganhar de ti. Não importa o quanto o concorrente tente inovar na sua frente, não importa o quanto, às vezes, alguém tente passar uma rasteira, puxar do tapete. Cara, trabalhando 14 horas por dia, ninguém vai conseguir ganhar de ti, porque ninguém ganha do trabalho. Então, e além disso, assim, acredite no seu plano, siga o seu plano, se ele for racional e for bem estudado, e não deixe ninguém intervir
nesse plano especificamente. Obviamente, escute todo mundo, considere todo mundo comenta, todas as variáveis que todo mundo te falar, anote e considere isso para tomar a sua decisão. Mas não siga a cabeça de outra pessoa, siga a sua cabeça e a dos seus sócios, né? Então, os sócios são parte da empresa e eles precisam também direcionar a empresa. Então, acho que esse seria o meu maior aprendizado aí, é o meu maior mensagem que eu poderia passar para todo mundo que está nos ouvindo. Acho que assim, uma pessoa que eu escuto muito é você, né, André? Então, assim, volta e meia, eu tenho qualquer dúvida que eu tenho, a gente discute bastante, treinando Gil junto, mas, assim, eu quero sempre muito estar próximo de vocês. Parabéns por todo o trabalho também que vocês vêm fazendo, parabéns por toda a inovação que vocês vêm fazendo, pela tecnologia, pelo valor que vocês estão criando para o mercado de agências, de consultorias e de empresas no mundo de marketing. Acho que esse investimento que vocês estão fazendo em tecnologia, assim como a gente faz aqui, vai ter um retorno para a sociedade, e se tiver um retorno para a sociedade, vai ter retorno para vocês e para todo mundo que estiver no ecossistema de vocês. Acho que o geral é isso, sabe? Acho que tem gente que tenta inovar a roda ou a Unixios, mas na verdade se você entregar um valor para a sociedade entrega para você. Se você entregar um valor para o seu ecossistema te retorna esse valor de volta. Então, acho que no geral é isso mesmo. Mais uma vez, obrigado. E, cara, vamos para cima, né? Vamos que vamos, cara. Seus contatos, passa para a galera aí, LinkedIn, site. Boa. O LinkedIn, acho que acabou de colocar aí embaixo. O site da AWZ é aawz.com.br. Lá mesmo tem um formulário. Se você preencher o formulário, a nossa equipe já entra em contato. Mas se quiser, o meu e-mail é fmedeiros@aawz.com.br. Então, só me mandar um e-mail ali, eu respondo todos os e-mails, é uma regra que a gente tem aqui interna, que não pode passar 24 horas, todos os e-mails têm que ser respondidos. Então, se você me mandar antes das 8 da noite, com certeza eu te respondo até meia-noite. Show de bola, Felipe. Cara, obrigado aí pelo papo novamente. Pra galera que tá aí nos acompanhando, porra, é um prazerzão poder estar junto com vocês. Toda semana aqui dentro da SMV, a gente está atuando aí em diversos segmentos, mas toda semana para cada segmento que a gente atua tem conteúdo novo saindo, tem grupo no Telegram que a galera pode interagir, saber das coisas antes do que a gente está planejando, do que a gente está lançando, notícias, enfim. Pode entrar lá para poder estar nos acompanhando. Quem quiser estar interagindo comigo, os meus contatos, o meu Instagram e meu LinkedIn é o André M. de Macedo Bernert, vai aparecer na tela aí também. E estou também aí total à disposição, às vezes demora aí um pouquinho mais de 24 horas para responder do que o Felipe, mas também estou aí sempre tentando interagir com todo mundo que entra em contato comigo. Galerinha, aproveitando também para poder lembrar de que quem quiser estar compartilhando esse material, quem curtiu esse conteúdo, esse talk que eu fiz aqui agora com o Felipe e quiser compartilhar e também ter a oportunidade de concorrer a diversos prêmios em algum lugar aqui dessa tela, dentro da nossa plataforma, vocês têm aí um acesso para poder compartilhar isso e quanto mais vocês compartilharem, maior a probabilidade, maior a chance de vocês ganharem alguns prêmios aí que a gente tem para trazer para vocês. Espero que tenham curtido e a gente se fala na próxima. Um abraço, tchau, tchau.